Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu estava até rindo aqui, eu falei que eu mudo o horário, toda semana eu mudo o horário do nosso encontro, o pessoal fica tudo perdido e depois fica tudo bicudo comigo. Porque eu mudo toda semana o horário, já é de propósito. Boa noite, como vocês estão? Saudades, né? Hoje nós vamos ter um encontro especial aqui. Deixa eu só ver, gente, que eu fico perdida aqui. Só organizar aqui, só um instantinho. Pronto, acho que é isso. Vocês estão me vendo? Estão me ouvindo bem? Sim, vendo e ouvindo, Carla. Boa noite. Que bom te ver. A minha filha Também. tá linda, viu? É, Obrigada. deixa eu só. é, Manu, se você puder ir admitindo o pessoal, eu agradeço, tá? Tô aqui, tô aqui. Boa noite, pessoal. Então tá. Melissa, sejam bem-vindos, todos bem-vindos, tá? Nós vamos só dar mais alguns minutinhos, porque o pessoal costuma chegar um pouquinho atrasado. Quem está aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Aqui é a iPhone da Soraya, não sei quem é, Ronise, minha amiga querida, Neuzi, Nilvana, todos vocês sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos fazer uma vivência com a nossa criança interior, né? Para a gente entender como que a nossa criança interior está interferindo na nossa vida, né? Ajudando ou não. E por isso, eu convidei todos vocês para estarem aqui com a gente. Essa vivência, né, faz parte da nossa jornada de 21 dias com a criança interior lá da cura, né, 21 dias para curar a sua vida. A sua cunhada, seja bem-vinda, Soraya. Muito bem, Kátia. Porque nós estamos nesse trabalho que começou hoje, de 21 dias, e nós vamos realmente fazer um trabalho bem profundo. Hoje foi o primeiro dia, eu mandei a mensagem de abertura hoje para o pessoal, né, que está participando. E na mensagem de hoje a gente falou sobre o ponto zero, né, onde nós estamos. Para a gente saber aonde a gente quer chegar, a gente tem que entender aonde a gente está. Então, hoje a mensagem de hoje foi para a gente refletir sobre isso, sobre o nosso ponto zero, certo? Estão todos bem? Podemos começar? Hoje nós Sim. vamos falar sobre a cura da nossa criança interior, né? Hoje nós vamos falar sobre essa criança que mora aí dentro de nós, dentro de mim, dentro de vocês. E essa criança é responsável muitas vezes por bagunçar a nossa vida, outras vezes para fazer a gente sorrir, para fazer a gente ser leve, alegre. Nós estamos falando da nossa criança interior. Todos nós temos. A nossa criança interior é a nossa essência, é a nossa consciência, né? Eu, você, todo mundo possuímos uma criança. E eu posso dizer que essa criança interior é a dimensão infantil da nossa personalidade, né? E como assim a dimensão infantil? É um pedacinho nosso que não cresceu e que ainda carrega sensações lá da nossa infância. E a depender de como você está conduzindo a sua vida hoje, essa criança ela pode estar comandando a nossa vida, ou ela pode estar no lugar que ela deveria estar, que é o banco de trás do carro chamado vida. Será que hoje, através das nossas atitudes, de quem nós somos, de como nós reagimos diante da vida, de como nós nos comportamos diante da vida, a nossa criança ela está ali do banco de trás ou ela está na frente comandando nossa vida, né? Que pergunta difícil essa. A vida de adulto não é para uma criança, gente. A vida de adulto não funciona assim, né? A vida de adulto exige responsabilidade, exige maturidade. Só que muitas vezes nós deixamos a nossa criança comandar a nossa vida. E aí não entendemos por que que as coisas não dão certo, por que que não funciona, por que que
estamos sempre naquela estagnação. Só que acontece que essa dimensão está aí comandando, roubando a cena das nossas vidas, como essa dimensão infantil está aí tomando a frente. Só que muitas das vezes ela entra na nossa vida não no lado luz, que é a alegria, que é a leveza, que é para trazer essa coisa gostosa de não levar as coisas a sério, de brincar. Muitas vezes ela rouba a cena e traz o lado sombra dela, né? E qual é o lado sombra da nossa criança interior? Vocês estão conseguindo me ouvir, né? Tá todo mundo bem. Então tá bom, porque eu tirei a imagem de vocês aqui, eu não estou conseguindo ver. O lado sombra de uma criança interior, ele é muito individual, certo? Mas a criança, de um modo geral, ela tem um funcionamento. E a primeira coisa que chama atenção nas crianças é a imaturidade. É a maneira como ela lida com as situações, ou como ela não consegue lidar com situações de forma madura. Você pode ver que uma criança, qualquer coisinha ela chora. Ela chora porque ela quer um pirulito, ela chora porque ela quer, sei lá, brincar. Ela não consegue lidar com nada. Ela tem uma imaturidade para a vida muito grande. Acontece que às vezes nós estamos funcionando assim na nossa vida. Nós olhamos para a vida, choramos e dizemos: a vida é muito chata, a vida é muito difícil, eu não quero entender a vida. Vida é chata, a vida é muito chata, eu não gosto. As coisas não funcionam do jeito que eu quero. A minha profissão não me dá o retorno financeiro, eu não sou feliz, então a vida é muito chata. Fazemos birra diante da vida, choramos. Quando as coisas não estão bem, quando as coisas não estão dando certo, eu vou lá para o meu quarto e eu choro, 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 como uma criança. Quando queremos alguma coisa, não conseguimos, a gente vai lá e chora. Quando a vida diz não, a gente vai lá e chora. Como a nossa criança. Estamos sempre chorando. Peraí. Uma dimensão infantil, um lugar infantil, atitudes infantis. Só que nossa infância, ela não é só um território de birras. Ela também é um território de medos. E são medos irreais. Vocês já pararam para perceber que criança tem medo de tudo? Criança tem medo de escuro, criança tem medo de bicho-papão, tem medo de olhar debaixo da cama e ter um monstrinho ali dentro do armário. São medos irreais. E muitas vezes a gente está reagindo aos desafios naturais da vida de adulto com uma reação como se aquilo fosse um monstro debaixo da cama. Então nós deixamos que os nossos medos irreais, que vêm da nossa criança, reajam diante dos desafios que nós, adultos, enfrentamos. No movimento reativo de nunca querer ver a solução, porque para a criança não existe solução, tudo é o fim do mundo, tudo é gigante. Você mostra para a criança 30 soluções e ela simplesmente não quer, não quer, não quer. Você vai lá, mostra que não tem nada debaixo da cama e ela acredita que tem bicho-papão debaixo da cama, porque para ela é o chorar, ela precisa chorar, ela precisa fazer birra. Ela não quer ver a verdade. Ela não quer abrir o guarda-roupa e ver que não tem nenhum monstro dentro do guarda-roupa, porque ela quer alimentar aquilo. E muitas vezes, diante das nossas situações da vida, nós não queremos ver a verdade. A gente sabe que um desafio de 21 dias, como esse que nós vamos fazer da cura, vai mudar a nossa vida, mas a gente fica dando desculpa. Ah, é o horário. Ah, é 21 dias? Nossa, mas eu vou ter que ver todo dia? Não posso ver assim, tipo, uma vez por semana, os áudios?
mas eu vou ter que fazer um desafio, olhar no espelho? Não, mas eu não tenho tempo. A gente está sempre dando desculpa para não sair da birra, para continuar fazendo a birra. Eu quero chorar, reclamar, eu quero reclamar. Reclamar da vida é mais fácil, porque curar dói. Nossa, dói. Olhar no espelho, reconhecer minhas fraquezas, nossa senhora, como dói. Mas o ponto em questão que eu quero que vocês reflitam é: por que que isso acontece? Por que que nós deixamos essa criança interior ter tanto espaço e influenciar tanto as nossas vidas? Por que que de forma inconsciente nós permitimos com que ela faça birra, com que ela não queira ver a verdade, com que ela invente mil e uma desculpas para não enxergar a verdade? Mesmo quando a gente senta e fala ali, ó, é assim, é assim, é assado que você tem que fazer. Você tá ali desenhando para ela, ela fala, não, não, não é, porque eu não quero. E a gente acaba permitindo com que essa criança influencie a nossa vida, mesmo sem perceber. Porque nós, adultos, adormecemos. Não estamos atentas. Nós nos deixamos ir no piloto automático da vida, achando que é só apertar o botão e a gente vai chegar lá do outro lado e tudo vai dar certo, tudo vai acontecer. Vai ser tudo maravilhoso. Sem nenhum esforço, alguém vai vir e vai fazer tudo pra gente. Sabe por quê? Porque quando éramos criança, alguém fazia alguma coisa pra gente. Alguém ia lá, colocava a comida no prato, então eu tinha fome, a comida estava no prato. Eu precisava de uma roupa, a roupa estava passadinha lá na gaveta. Eu precisava ir para a escola, a mochila já estava pronta, com o material escolar, era só pegar a mochila e ir. E a gente cresce com esse sentimento de que alguém vai fazer tudo pra gente. E eu não preciso fazer nada. Por isso nós adormecemos. Porque a criança, ela é mais fácil, ela tem tudo. Só que a vida de adulto exige presença, exige estar desperta, exige que a mulher, que o homem que existe aí dentro de você esteja de pé, erguido e não dormindo, atento. E o que acontece quando a nossa adulta adormece e sai de cena? Ela não assume, ela não assume a vida dela. Ela diz: eu tô cansada, já tentei de tudo, já fiz tanta terapia. Ah, eu nem vou me preocupar mais, é assim mesmo. Nada dá certo, para mim é tudo difícil. Dá certo para todo mundo, menos para mim. Nossa, eu vivi a vida toda assim, para que que eu vou mudar agora? Tá ruim, mas tá bom. Alguém vai lá, vai resolver para mim. Um dia as coisas dão certo. E aí, quando a pessoa ela tem essas atitudes de inventar desculpas diante da vida, diante das suas situações, dos seus problemas, a sua criança tem um palco perfeito para agir. E ela assume o controle. Mas óbvio que ela não faz isso de propósito. Ela não faz isso para prejudicar a gente. Porque de forma inconsciente nós permitimos com que ela haja assim. Só que a gente tem que entender que a nossa criança carrega necessidades profundas escondidas. E a vida inteira passou sem a gente perceber. E essas necessidades estão lá. E o simples fato de eu ignorar isso não vai fazer com que essas necessidades sumam. Não vai fazer com que as coisas milagrosamente resolvam. Porque se existe uma coisa que na nossa vida que não tem jeito, não existe milagre. Existe trabalho. Quando eu olho para dentro de mim, quando eu pego todo o meu lixo emocional, curo a minha ferida, curo a minha criança interior,
Aí as coisas acontecem. Esse negócio de que eu vou pedir para Deus, tudo vai se resolver. Eu vou fazer reiki, eu vou fazer mesa radiônica, tudo vai resolver. Essas coisas, elas trazem a nossa consciência, elas nos mostram o que precisa ser feito e trabalhado. Mas aí entra a nossa parte. Então, talvez você cresceu dentro de uma família de muitos irmãos e você não era vista pelos seus pais. Ou talvez você não tinha irmãos, era só você. Mas seus pais eram muito ocupados e eles não conseguiam te ver, porque trabalhava demais, estavam muito ocupados dando conta do trabalho, da casa. Então você começou a dar problemas. Você foi aquela criança que chorava demais, que ficava doente o tempo todo, porque você precisava que eles te olhassem. Você foi para a escola, você começou a dar problemas na escola para chamar atenção. Você precisava ser vista. Você não era vista. E essa ferida, a ferida da criança que não se sentiu vista, ainda está aí dentro de você. Aí, quando você faz um movimento diferente na vida, quando você começa um projeto novo, quando você faz algo, uma profissão nova, um trabalho novo, uma terapia nova, só que nada muda, ninguém te vê, você abre um Instagram lá para divulgar seu trabalho e ninguém começa a te seguir, aí aquela ferida, a ferida da rejeição, vem com tudo. A ferida da menininha que não foi vista, da criança que não era vista, vem com tudo. E você, a primeira coisa que você faz é: vou desistir. Isso não é para mim, vou desistir, porque ninguém me vê. A ferida da rejeição. E as feridas da nossa infância, todas as feridas que nós trouxemos da infância, elas estão aí. Então, agora que nós estamos tomando consciência disso, é hora de olhar para essas feridas e perceber quais os medos você carrega. Quais os medos você carrega? Respondam para vocês mesmos. Será que você sentia que seus pais amavam você? Ou você achava que você não era vista? Porque talvez chegou uma irmãzinha mais nova, um irmãozinho mais novo, tomou espaço e deixou você de lado. Ou talvez você era a irmã mais velha, mas você achava, ou quer dizer, a outra mais velha, no seu entendimento, a mais velha, você era mais nova, a mais velha que era protegida, que era preferida. E você, por ser a mais nova, não era importante. Ou talvez você cresceu ouvindo seus pais falar que você não fazia mais que a sua obrigação, que você não fazia nada certo, que você não era adequada, não era boa o suficiente. E você tomou isso como real. Porque a criança, ela não consegue perceber. De repente, um dia, a mãe estava lá muito preocupada com alguma conta, o pai desempregado, e no momento de nervoso, ela virou para você e falou uma palavra: você só enche o saco, você só me irrita. E a criança tomou aquilo como verdade para ela. Ela não conseguiu entender que era uma situação, que era um momento, que a mãe estava nervosa, porque talvez as contas estavam atrasadas, e ela guardou aquilo para ela. Eu só irrito, eu não faço nada certo. E essa frase, dita no momento de nervoso da mãe, talvez, foi o suficiente para aquela criança carregar essa mensagem de que eu não sirvo para nada. Nada que eu faço dá certo, eu não sou adequada. Vocês estão conseguindo entender?
nós criança, não conseguimos interpretar situações. Nós levamos para dentro de nós e levamos isso para a vida tudo que a gente ouve, seja bom ou ruim. Só que as coisas boas, elas ficam ali pequenininhas, guardadas ali no cantinho, enquanto que as ruins é o nosso monstro debaixo da cama, é o nosso bicho-papão que está dentro do armário, então ele é imenso. E a partir desta frase, que talvez a sua mãe falou no momento de nervoso, de irritação, você nunca mais olhou para você com os seus olhos, mas você começou a se olhar com os olhos dos seus pais e começou a se achar inadequada, não boa o suficiente. Você começou a acreditar que você não faz nada certo e não sabe fazer nada. Talvez você era uma criança bagunceira, talvez você era uma criança agitada, que gostava de rir, de bagunçar, e seus pais sempre estavam ali te corrigindo. Não faz barulho, não faz bagunça. E você cresceu com aquela sensação de que ser você não é seguro. Porque você não pode ser você. Você gosta de brincar, de pular, mas você não pode. Porque toda vez que você é você, que você ri, que você pula, que você brinca, você é corrigida. Você é punida. Se você continuar bagunçando, eu vou te pôr de castigo. E então você se afastou da sua essência. A sua criança, ela tem as suas próprias percepções. E para a criança tudo é real, tudo é intenso. Ela não consegue distinguir, por exemplo, uma frase dita no momento de emoção do que realmente é certo ou real. Ela guarda aquilo para ela e então ela começa a se diminuir. Então, quando você olha para essa criança e pergunta o que tem dela aí hoje na sua vida, por que ela está aqui comandando ainda a sua vida? Porque a vida de adulto, ela traz muitos gatilhos. Basta uma palavra. Basta você fazer um vídeo, colocar lá na internet e ninguém visualizar que o gatilho é acionado na sua mente, no seu inconsciente. E você começa a lembrar, vem todas aquelas coisas da sua infância, você não serve para nada, você não faz nada certo. Você precisa ficar calado. Você irrita, você fala demais. Um exemplo. A criança, quando ela entra na escola, ela entra cheia de alegria, com toda aquela, como que fala? Aquele entusiasmo de quem está indo para a escola. E aí, um belo dia, a professora chama ela e faz uma pergunta que ela não estava preparada. E ela pega e responde aquilo que vem na cabeça dela e os coleguinhas todos começam a rir dela. E ela se sente ridicularizada, envergonhada diante da sala. A partir deste momento, ela promete para si mesma nunca mais falar em público, nunca mais expor a sua opinião. Gatilho. Um gatilho que foi acionado no subconsciente dela. Aí eu te pergunto, como era a sua vida na escola? Quantos gatilhos você instalou dentro de você aí? Quantas coisas aconteceram no seu período escolar que ficaram aí gravados? Como era a sua convivência com seus amiguinhos de escola? Ou quando a professora perguntava algo? Como era a sua vida falar em família? Porque talvez você tenha sido uma criança que não tinha outras crianças na família, era só você. Todo mundo era adulto. E toda vez que você tentava falar alguma coisa, expor a sua opinião, eles riam de você, mandavam você ficar calado porque você não sabia o que estava dizendo. E você cresceu
em meio a pessoas adultas, e entre os adultos você se sentia tão pequenininha, tão diminuída, porque você não conseguia expor, porque você era só uma criança. Então, tudo que você falava era ignorado, porque uma criança não sabe o que fala. E então, você se calou de medo de falar o que você pensa. E ao longo da sua vida, você foi crescendo e buscando outras situações para reforçar a sensação da sua criança, para dizer para você mesmo: você é pequena, você não tem nada para agregar, não fale. Nada do que você fala vai interessar para as pessoas. Você não tem nada de interessante para falar, porque ninguém quer te ouvir. E então, quando você está em meio a pessoas, quando você precisa expor uma opinião, quando você precisa dizer algo que você pense, talvez essa opinião seja contrária ao que os outros estão falando, você se fecha. Porque você tem medo de que olhem para você e falem: fique quietinho, você não sabe o que está falando. A nossa criança interior, ela carrega dores. Dores que todas nós passamos. E para que a gente possa nos curar, a gente precisa acessar essas dores. A gente precisa se conscientizar, trazer essa consciência de que tudo isso que nós vivemos, e quando eu falo nós, porque todos nós vivemos, passamos por isso na nossa infância, a gente consegue se curar. Mas o mais importante de tudo isso, a boa notícia, é que essa cura, ela é feita agora, com a nossa consciência de adulto de hoje, entendendo o que é real e o que não é. Porque ao longo da nossa vida a gente foi crescendo. E aquela criancinha que foi tão ignorada, que foi tão desprezada, ela ficou ali esquecida do lado, por nós também. Nós também esquecemos ela. A gente foi tocando a vida, carregando toda essa bagagem de dor, de sofrimento, calados, porque a gente não tinha consciência do quanto isso pesava dentro de nós, mas estava ali, ó, a bagagem. Tudo dentro de nós, tudo isso armazenado no nosso inconsciente. E a gente deixou ela lá de lado. Mas, além de eu pegar a minha criancinha, de eu conseguir curar ela, agora eu também preciso curar a adulta. Porque se a minha criança interior até hoje comandou a minha vida, se a minha criança interior até hoje não conseguiu ser adulta saudável, eu preciso ir lá, curar minha criança e curar a minha adulta, quem eu sou hoje. Porque senão não vai resolver. Porque a vida inteira eu fui a criança. A minha criança comandou a minha vida. E como é ser adulta, então? Eu não sei. Se eu fazia birra quando as coisas não davam certo, se eu chorava, eu falava que eu ia desistir. Quando alguma coisa não dava certo, eu ia lá, me trancava no quarto, ficava chorando, ou bebia todas para esquecer. Aí, como é ser adulta? Eu não sei como é ser adulta. Porque se eu não curar a minha criancinha e eu curar a minha adulta, mesmo curando a minha criancinha, a criancinha vai continuar conduzindo a minha vida. E é por isso que a gente está com esse desafio de 21 dias, para curar a sua adulta, para ensinar a sua adulta a ser a essência que ela veio ser, a ser a mulher madura, o homem maduro, que comanda a sua vida. E é isso que nós vamos fazer, trazer de volta a sua essência, restaurar a sua essência, quem você é, a sua alegria de viver que você perdeu. Trazer de volta o teu poder, a tua força, para que você possa
conduzir a sua vida com um olhar de mulher adulta, não mais como uma criancinha mimada que tem medo dos desafios. Eu vou começar algo novo, meu Deus, como que eu vou começar? Eu não sei nem como começar. Com a cabeça erguida, com força, sabendo. Chegou os desafios, eu vou lá no quarto chorar. Não, eu vou enfrentar os desafios. Alguém disse que você não era capaz? Não, eu sou capaz. Por que que eu não sou capaz? Vocês entendem a diferença da postura? A mulher adulta, ela chega diante de uma sala aqui, como essa, com 15 pessoas, e ela fala e não tem medo do que as pessoas vão falar. Porque ela sabe o que ela está falando. E se dessas 15 pessoas, 10 falar não gostei do que você falou, vai falar, problema seu. A criança vai chorar. Ai, ninguém gostou. Vou chorar. Vou pedir desculpa para todo mundo. Aí faz uma aula. Gente, desculpa que eu falei. Eu não queria magoar vocês. Quem se magoa? A criança. Porque a criança não gosta de ser contrariada. Contraria uma criança, pra vocês verem. Ela te chama de chata, boba. Você é boba, não gosto de você. É o que os adultos fazem. Às vezes eu dou nas minhas aulas, depois o pessoal manda mensagem, não gostei do que você falou. Eu falo, problema seu. Por quê? Quem não gosta? A criança. A criança mimada que não gosta de ser contrariada. A adulta agradece. Poxa vida, realmente você tem razão. Eu vou começar a pensar melhor sobre tudo isso que você falou. Talvez eu tenha que mudar as minhas atitudes. Talvez eu tenha que mudar meu jeito de ser. Talvez. A criança mimada fala, não gostei do que você falou. Vocês entendem a diferença? Quando a gente assume a nossa vida, a nossa postura da mulher, da madura, não ignorando a criança, curando a criança, mas trazendo a criança aqui para junto de nós. Porque vai ter momentos em que eu vou ter que ser a criança. Vai ter momentos em que alguém vai falar alguma coisa e eu vou deixar a minha criança rir. Vai ter momentos em que eu vou precisar deixar todos os meus problemas de lado e brincar com a minha criança, levar ela para chupar sorvete. Porque eu preciso trazer essa alegria para dentro de mim. Pôr essa alegria da criança para fora. Então, a minha criança, ela precisa caminhar comigo. Não comandar a minha vida, caminhar comigo. Porque se ela estiver comandando a minha vida, eu não vou ser feliz. Quando a criança está comandando a nossa vida, a gente está lá naquele emprego que a gente não gosta, mas que a gente tem medo de sair do emprego e passar dificuldades e não ter o dinheiro. Por quê? Porque a criança não confia. A criança tem medo do futuro, tem medo de ficar sozinha, não vou dar conta se eu ficar sozinha. A criança não tem firmeza, ela não tem confiança, ela não tem fé. Ela precisa ver, ela precisa tocar, ela precisa sentir. Tá ruim, mas tá bom. A pessoa tá me maltratando, a pessoa me ignora, a pessoa, como que fala? Me responde de forma grossa, mas eu preciso ficar quietinha aqui porque, entendeu? Senão ela vai embora. Entenderam a diferença? Quando a gente tem uma criança comandando a nossa vida e quando a gente tem a adulta comandando a nossa vida, a criança aceita qualquer coisa. É fácil você enrolar uma criança. Você vai lá dar um pirulito para ela, pronto. Ela tá feliz, tá satisfeita. A adulta não. Entenderam? Então, diante disso tudo que eu falei e que eu espero que entre no coração de vocês, nós vamos agora, eu vou conduzi-los a uma meditação. E nessa meditação nós vamos encontrar com a nossa criança. Nós vamos conversar com a nossa criança. Porque a partir de hoje, vocês que estão ali no desafio 21 dias para curar a sua vida, vocês vão aprender a curar a adulta. Vocês vão aprender a trazer essa força da adulta para comandar a vida de vocês. Vocês vão aprender a olhar no espelho e falar assim: eu
sei o que eu quero. Eu tenho força para conquistar o que eu quero. A minha criança não comanda. A minha criança não faz mais birra. A minha criança não vai chorar. A minha criança não vai ficar com medo da reação, de se expor, de fazer um vídeo, de fazer uma aula aqui. Não, não vai. Quem tem medo é a criança, adulta não. Certo? Então, as pessoas que estão no grupo do 21 dias já estão nesse trabalho. Quem quiser entrar, até amanhã a gente vai liberar as pessoas, porque começou hoje. Mas, cada uma das pessoas que estão ali, eu quero que tenham compromisso com a sua cura, compromisso com a sua essência. Quem você veio ser de verdade nessa vida? E aqui nós não estamos falando de apontar dedos, porque é aquilo que eu falei, os nossos pais, muitas vezes, eles viviam vidas muito difíceis da nossa. As coisas eram muito difíceis. E nós, como crianças, a gente não tinha como entender o que eles passavam. A gente só sentia. A gente sentia eles nervosos, a gente sentia eles irritados. E muitas vezes a gente acha que a irritação é com a gente, é conosco. Na verdade, eles estão tendo problemas de adulto e a gente acha que nós somos o problema. Então, você vê a sua mãe chorando lá no cantinho, você acha que você provocou aquela dor na sua mãe e você traz aquela dor para você. Você vê seu pai nervoso, talvez o pai bebe, talvez chega em casa bêbado e você acha que você é o culpado por aquilo e você traz essa dor para você. Então a criança ela não consegue distinguir, ela não consegue entender. O mundo da criança é totalmente diferente do mundo de adulto. Só que nós trazemos todas essas sensações para nós. E é isso o convite que eu quero fazer para vocês, para que a gente possa olhar para nossa criança e curar. Alguém quer falar alguma coisa? Senão nós vamos entrar na nossa meditação. Então vamos lá. Eu quero que vocês, neste momento, abram o coração de vocês, que nós vamos entrar numa meditação, onde nós vamos de encontro à nossa criança. E eu peço que vocês fechem os olhos, que vocês realmente se entreguem a essa meditação. Fechem os olhos, respirem profundamente, relaxe o corpo de vocês. Eu quero que vocês relaxem as pernas, os pés, os braços. Vai respirando, vai relaxando. Vai sentindo o seu corpo leve. Conforme você respira, vai sentindo o seu corpo leve. Respira profundamente. E conforme você vai respirando, eu quero que vocês se percebam em uma casa. É a casa onde você viveu na sua infância. Eu quero que vocês se projetem para essa casa. A casa que vocês têm como recordação, como lembrança da infância. A casa que mais te marcou. Se projetem para este momento, lembrando que o espaço e tempo não existe. Tudo acontece neste momento. Então, direcione a consciência de vocês para esse passado.
E comece a perceber tudo à sua volta. Quem está na casa, como a casa é. Eu quero que você observe se a sua mãe está na casa, seu pai, se você tem irmãos, se eles estão na casa. E comece a perceber o que eles estão fazendo. Só observe. Observe como é essa casa, os móveis. Traga consciência de vocês para este momento. Preste atenção aos detalhes. Sua mãe está nessa casa? O que ela está fazendo? Seu pai? Seus irmãos? Talvez um avô, uma avó? Seus tios, tias? Quantas pessoas estão nessa casa? Permita que a sua consciência observe tudo. E aí, lá no cantinho, você percebe uma criança brincando. E essa criança é você. Preste atenção nessa criança. Quantos anos você tem? Do que você está brincando? Como você está vestido? Você consegue se ver? Perceba se você está feliz. Perceba o que acontece à sua volta. Agora, fique alguns segundos observando essa criança e as pessoas que estão nessa casa, sem pressa. Apenas observe tudo, cada detalhe que você conseguir visualizar. Observe os cabelinhos dessa criança, a roupa. Ela está brincando do quê? Sozinha ou com alguém? De repente, você percebe que essa criança caiu e se machucou. E ela começou a chorar. E ela corre para alguém. Ela corre em direção à pessoa que ela se sente mais segura, a pessoa que ela gostaria de abraçar. Observe quem é essa pessoa, em direção a quem ela está indo. Ela está indo em direção à mãe, ao pai, talvez a vovó, o vovô. Em direção a quem que ela está indo? Mostrar que ela se machucou e que está doendo. Ela está chorando. Agora, perceba como essa pessoa recebeu-a,
como que ela validou a sua dor. Ela deixou você chorar? Ela abraçou você? Ou ela chamou sua atenção porque você se machucou? Perceba se ela te pegou no colo, te fez parar de chorar, ou se ela brigou com você. Continue observando tudo o que está acontecendo. E percebendo isso, você vê que muitas das dores, das dificuldades que você carrega hoje, vêm da necessidade desta criança ser vista, ser acolhida e ser cuidada. Talvez a mãe estava tão ocupada que não pegou ela no colo, não deu aquele beijo, não disse, tá tudo bem, você vai ficar bem. Perceba como seus pais te tratam neste momento, como eles lidam com a sua dor, com o seu choro. Perceba como eles estão. Sua mãe, ela está preocupada, ou talvez ela está tão preocupada com as coisas da casa que deixou você chorando e não te deu atenção. Então você percebe que essa criancinha tão pequena, tão, tão insegura, sente medo do mundo, sente medo dos adultos, porque ela só queria ser cuidada. E aí ela volta lá pro cantinho dela e se encolhe, porque apesar de estar doendo, ninguém deu atenção para ela, ou não deu a atenção que ela queria naquele momento. E quando você percebe isso, você percebe que ela não recebeu o cuidado, o olhar, o beijo, o abraço que ela precisava neste momento para se sentir cuidada, acolhida, protegida. E talvez a sua mãe ou seu pai olhou para você com todo aquele jeitinho com todo aquele medo, aquela insegurança, e só virou para você e falou assim: não chora, não foi nada, isso é bobagem. A sua dor era bobagem. Chorar era bobagem. E isso deixou marcas profundas em você. A sua dor é bobagem. A sua insegurança é bobagem. Você carregou isso
até hoje. Você não pode chorar, é bobagem. Respira profundamente, mas agora é a hora de alguém cuidar dessa criança, de alguém olhar para essa criança. E a pessoa certa para fazer isso é você, adulta. Não é mais a sua mamãe, nem seu papai. É você. Porque você agora é a adulta que dá conta. Você dá conta. Então, você caminha em direção a essa criança que está lá no cantinho chorando e você abaixa perto dela, de forma que você consiga olhar nos olhos dela. E ela olha para você assustada e você diz: não se preocupe, porque eu agora vou cuidar de você. Eu vou cuidar de nós duas. Eu dou conta de cuidar de você. Você não está mais sozinho. E a sua criança, a sua menininha, ela sente um alívio tão grande ao ouvir isso. Porque é a primeira adulta que viu ela. E você, adulta, agora abraça a sua criança com toda a sua força. Sente ela nos seus braços. E conforme você abraça ela, ela sente a sua segurança, o seu carinho. E esse abraço é o abraço que até hoje ela não recebeu de ninguém. Abraça a sua criança com todo o amor do seu coração. Sinta ela nos seus braços. Acolha ela. Ela era tão frágil, tão sensível. O mundo parecia tão gigante diante dela. Ela só precisava desse abraço. E você está aí agora, abraçando ela e dizendo: você não está mais sozinho. Eu vou cuidar de você. Arruma o cabelinho dela, seca as lágrimas e diz: agora você pode brincar. Agora você pode ser criança, porque eu, adulta, estou aqui cuidando de você. Eu, adulta, estou acolhendo você. Estou amando você. E você não está mais sozinho. E neste momento, a sua menininha se enche de brilho, se enche dessa pequice da infância, da força, da alegria. E toda a tristeza passou. A tristeza de ter sido ignorada. E agora ela se sente protegida. E então ela volta a brincar. E você fica observando ela de longe. E diz: pode ir.
Eu, adulta, estou aqui cuidando de você e te guiando pelo mundo. E agora nós não estamos mais sozinhos. Estamos seguras, confiantes e fortes. Agora, observando ela, você respira profundamente e com essa sensação de cuidado, de amor por você mesma, de responsabilidade por você mesma, você pode ir voltando para esse momento presente lentamente, porque a partir de hoje vocês estão juntas. Ela nunca mais vai se sentir sozinha e abandonada. Vocês estão bem? Conseguiram chegar até as suas crianças? Conseguiram visualizar ela? Profundo, né? É lindo, gente. Quando a gente consegue trazer essa criança para nós, para o nosso momento aqui, para o agora, fazer com que ela se sinta acolhida, amada, ela para de fazer birra, ela para de ter medo da vida, ela consegue trazer a força. A nossa criança é a nossa centelha divina, é a nossa essência. Quando a gente chega no mundo, a gente chega cheio de sonhos, de projetos, de força. As crianças são corajosas, já repararam? A criança tem uma coragem, mas isso tudo é roubado da gente. E a gente começa a acreditar que nós não somos capazes, que nós não conseguimos. E quando você entende isso, você resgata essa força, você resgata essa coragem, você resgata os sonhos da sua criança e traz para sua vida. Aí você não tem mais medo de julgamento, de errar. Você não tem mais medo de encarar seus sonhos, por mais absurdo que seja. É o seu sonho. E é isso que eu quero que vocês entendam. Que é possível, sim, a gente trazer isso tudo para nossa vida. Curar e seguir em frente. Certo? Alguém quer dizer alguma coisa? Então, muita gratidão. Um beijo para vocês. Para o pessoal da aula de amanhã, a gente se vê amanhã às 19h30. E para os demais, logo, logo a gente faz algum outro encontro. Beijo para todos.